Recording in pro. Começamos! Chegamos mais uma quarta-feira, todos juntos aqui. Deixa eu ir fixando a minha imagem, organizando a casa. Deixa eu ver quem tá por aqui já. Fala, Érica. Sejam muito bem-vindos. Tem um outro que está aqui como usuário, não sei quem é. Thalita. Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu abrir aqui o notebook também. E aí eu vou vendo as mensagens de vocês. Pessoal, lembrando então, hoje é a nossa quarta aula da análise do movimento, que tem sido semanal, com exceção da semana passada, devido ao nascimento do meu segundo filho. Então, se quiserem compartilhar, por favor, essa aula é um tempo que eu tiro toda vez, uma vez por semana. Valeu, obrigado, obrigado. Para estar aqui com vocês sem custo nenhum, trocando experiência, falando de coisas do dia a dia clínico, biomecânica, analisando o movimento. Então, se vocês puderem compartilhar com mais pessoas, é assim que a gente vai difundindo coisas que realmente vão fazer a diferença no nosso dia a dia como fisioterapeutas e como profissionais de saúde, beleza? Então, deixa eu ver quem mais está aqui. Muito bem, pessoal chegando. Mais alguns minutinhos a gente começa. Já vou compartilhar minha tela, mostrar o exercício. Quem que está aqui, que já chegou, que já assistiu pelo menos uma aula das que eu ministrei nessas semanas? Manda aí no chat, já vamos começando a nossa interação. Deixa eu abrir aqui também. Quem que já assistiu aí? Lembrando que, para quem não assistiu ao vivo, né, também está no YouTube, as três primeiras aulas. Então dá para assistir por lá. Mandem aí no chat. Quem já assistiu alguma das outras aulas, manda eu. E particularmente a aula de hoje é bem massa. Bem massa. A Thalita, acho que a primeira aula sua foi a última, né? Deixa eu entrar aqui. Show de bola. Quem mais? Thalita tava. Mais alguém que já assistiu alguma das outras aulas? Vou abrir aqui o notebook para conseguir ver o chat. A Marina falou que já assistiu também. Tirar o som. Show. Aqui eu consigo ver vocês. Marina falou que já assistiu. Thiago Brandão falou, boa noite, estamos sempre por aqui. Ô, Thiago, você é sempre bem-vindo, tá? Muito prazer ter você aqui. Eu não sei o nome, mas o que está como usuário do Zoom aqui falou, não sabia que estava no YouTube, vou acompanhar depois. Seja sempre bem-vindo, todas as aulas estão indo para lá. Uma aula ou outra que a gente fizer mais estendida e especial, quando a gente tiver com esse grupo fomentado, a gente já tem quase 160 pessoas lá no grupo, se eu não me engano. Então a gente vai trazendo um conteúdo específico, né? Validando e privilegiando vocês que estão aqui semanalmente comigo, mas quando isso for acontecer, eu aviso vocês, combinado? Gianluca também está por aí, eu vejo que ele sempre está nas aulas. Muito bem, já somos aqui 16, 17 pessoas agora, aumentando. Vamos começar. Então, para quem está aqui e não assistiu nenhuma das outras aulas, eu recomendo bastante, né? O básico, né? Começar do começo ou pelo começo. Primeira aula, eu falo bastante sobre o PNF, falo sobre aquela confusão de todo mundo chamar alguns exercícios de biomecânica funcional, sem entender muito bem o que está acontecendo, e lá eu mostro várias coisas do porquê, né? Explicando tecnicamente, mostrando, assim como em outras aulas eu fiz também. A gente já teve aula de membro superior, a gente já teve aula de membro inferior. Hoje a gente vai falar de coluna, tá? Falar de cervical. Fala, Gianluca, boa noite. Show de bola, tá? Então, rapidamente para eu descrever, né, essa análise do movimento que a gente vai fazer, é um exercício muito interessante. Quando a gente vai para a literatura e fala de hérnia de disco cervical, lembrar que a prevalência são realmente
pacientes adultos jovens, né, ativos fisicamente, essa prevalência tanto para hernia de disco cervical quanto hernia de disco lombar. E quando a gente olha para a literatura, pensando em hernia de disco cervical, é quase impossível a gente não pensar no fortalecimento de cintura escapular, de região periescapular, juntamente, obviamente, com cervical, musculatura dos flexores profundos, que costumam estar mais inibido no geral, tá? Então, isso já é um desenho do que o exercício traz. Todo mundo que está aqui viu lá no grupo o exercício, até coloquei a votação, inclusive, né? Se você está chegando agora, não entrou no grupo, essa vez a gente fez diferente. Eu coloquei lá 3 exercícios para vocês escolherem. Até brinquei, né? O você decide, né? Eu estou entregando uma idade, mas tinha um programa que a gente assistia e a gente ligava e escolhia o final. Então, eu brinquei lá, ó, você decide qual dos 3 exercícios vocês querem ver. Um acho que era de manguito rotador, o outro era de escoliose idiopática juvenil, bem legal aquele também, tá? A gente pode fazer em outra semana, não tem problema nenhum. E o terceiro que foi escolhido, campeão, foi esse de hernia de disco cervical. E lá já mostra que a minha abordagem estava voltada naquele exercício para cintura periescapular, beleza? Então, dito isso, fazendo essa revisão bem rápida de literatura, assim, vamos dizer, né? Eu também mandei lá no grupo. Depois mandem no chat aqui quem viu o exercício, quem viu o vídeo já está mais ou menos antenado. Eu vou compartilhar minha tela já já. Mas eu também mandei no grupo qual que era a atividade de participação da paciente. Então, por que que eu estou falando atividade de participação? Um resumo rápido, né, para a gente ir para o exercício e começar a nossa análise. É quando a gente lembra da CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade. Então, na CIF, a gente tem uma desordem, uma doença, uma alteração, uma disfunção do paciente que acarreta em alterações estruturais, né? Então, estruturas corporais e funções corporais, e isso leva a uma alteração de uma atividade, de uma tarefa, e essa tarefa inserida no contexto de vida diária. Então, para essa paciente em específico, ela praticava futevôlei. E ela relatou que ela não conseguia voltar para o futevôlei, porque quando ela tinha que cabecear a bola, ela sentia dor cervical e essa dor cervical irradiava para o braço, inclusive. Então, ela tinha esse parestesia, então tinha as características, né, quando a gente fala de uma avaliação de uma hernia de disco, então eu tinha um trajeto neuroanatômico compatível do sintoma da paciente, tinha aquela dor cervical centralizada, mais profunda também, que é bem característico, até diminuição de força, então alteração sensitiva e motora também ela chegou a ter, e aí nem pensar, né, no futevôlei, não sei se alguém que está aqui pratica o futevôlei, mas usa muito o cabeceio, né, um dos recursos que a gente mais usa, principalmente para atacar, mesmo que seja uma bola de fundo, que a gente fala, né, uma bola mais longa, né, então eu tô lá longe da rede, vou colocar a bola mais longe, na outra quadra, os pés no chão, e aí fazendo mais impulso, ou até mesmo indo para a rede ali para deixar um pingo, né, uma largadinha, fazer um movimento rápido do cervical. Não sei se o Rodrigão tá aí, o Rodrigão Souza, ele sempre está nas aulas e joga muito futebol também. Mas enfim, então é mais ou menos esse o caso clínico, né? A paciente adulta jovem que queria voltar para o futebol com uma hernia de disco cervical. Então, isso que torna esse caso tão interessante. Beleza? Vamos lá, então. Alguém assistiu o vídeo? Ninguém falou nada no chat? Fala comigo aí, meu povo. Vocês estão tímidos nessa quarta-feira de agosto? Enquanto eu vou já colocando o vídeo aqui na tela, para a gente iniciar a nossa análise. Aqui abrir o nosso aplicativo. E vamos lá. Compartilhar a tela. Me avisem a hora que vocês estiverem vendo a tela. RFR, Ramon, boa noite. A conexão não está boa, está travando muito e cortando o áudio. Jean-Luc falou: assistir ao vídeo. Votei em outro, inclusive. Pessoal, confirma para mim se para todos vocês a conexão está ruim, está tendo travamento, ou se é algo pontual ali com o RFR. A Erika falou que está tranquilo, tá de boa, normal. Tá, então, RFR, dá uma olhada, tenta sair, entrar na sala de novo, mexer aí para ver se melhora, beleza? Show de bola. Muito bem.
Vamos lá, vamos compartilhar a tela. Vamos para a nossa análise. Screen. Start. Show. Estão vendo aí minha tela aparecendo para vocês? Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Deixa eu alinhar aqui. Show. Vamos ver o vídeo uma vez aí normalmente, para vocês assistirem o exercício, quem não viu ainda. Só com força, então, não sei, é isso. Qualquer coisa que a gente pode ensinar mais no dia a dia, a gente vai pegar eu tipo, pegar mais de interesse, que é um vaso, coisa da realidade desse quadro, e jogar fora dentro do papel. Para mim, se sentir mais confiante, mas eu continuar, você deve mais, claro, muitas coisas que levam para lá. Pode ser chute isso daí. Show. Me digam vocês, o que que vocês estão enxergando nesse exercício por enquanto aí, do ponto de vista de movimento, né? Vamos falar literalmente de análise de movimento. Quais são os movimentos que estão acontecendo durante a execução desse exercício? Podem ir falando e a gente vai fazendo um checklist aqui, né? Vou colocar de novo o exercício e vocês podem olhar e escrevendo no chat aí. É isso. Quais movimentos vocês enxergam? E isso vale para tudo, tá? Para região cervical, região do ombro, região pré-escapular, membro superior no geral, coluna no geral. A Júlia falou elevação e retração da escápula. Perfeito. Perfeito. A gente vai falar do tipo de movimento combinado, tá, Júlia? Então, essas coisas estão acontecendo não ao mesmo tempo, mas em conjunto com mais movimentos também. Lembrando que a gente tem aí 6 movimentos na escápula, então a gente tem protração, retração, rotação superior e inferior, abdução, abdução, tá? Da escápula e também 8, né? O tilt anterior e posterior. Quem mais? Qual outro movimento vocês estão enxergando aí, além desse que a Júlia falou? Vamos construir primeiro o nosso visual aqui. Isso é uma das coisas que eu acho que a gente tem pouco preparo no sentido de não ter isso na graduação ou em outros momentos de analisar o movimento, de olhar e entender tudo que está acontecendo nele, né? Só a Júlia vai falar. É isso. Mais ninguém? Extensão do tronco, beleza. Show. E essa extensão do tronco está ligada diretamente a outro movimento que era um dos meus objetivos principais ali, né? Que mais, gente? Bora lá. Vamos começar a pausar aqui em alguns momentos. Vamos parar lá, aqui, no final. Beleza. Então, nesse momento aqui, o que que nós temos? Vamos do que já falaram, né? Maria Andrade falou extensão cervical também. Extensão cervical, mas também a gente tem retração, tá? Então, vamos lá. A gente tem posterodepressão das escápulas, beleza? A gente tem extensão de tronco e a gente tem extensão cervical? Tem, mas ao mesmo tempo a gente tem retração cervical. Vou fazer uma seta menor aqui, tá? Extensão cervical, mas ao mesmo tempo a gente tem retração cervical. Beleza? Que mais? E no ombro? O que está acontecendo no ombro dessa paciente durante esse exercício? Quem me fala? Tempo.
valendo uma bicicleta com pneu furado. Rotação externa, exatamente, Marina. Então a gente tem rotação externa, porque a resistência da minha mão que está aqui, ó, resistindo para cá, faz com que ela faça esse movimento oposto, opa, oposto à minha mão, certo? Então ela está fazendo rotação externa do ombro, beleza? Agora para tudo por um minuto e vamos ver esse outro vídeo aqui, que eu também postei no, no grupo, tá? Beleza, vamos pausar por um minuto aqui. Olha lá, essa imagem já ficou boa. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Olha lá, o que vocês estão vendo aí acontecendo? Vamos sinalizar? A gente tem a mesma postura de depressão das escápulas, a gente tem a mesma rotação externa de ombro, né? Vendo as mãos indo para trás. A gente tem, quando ela vai preparar o cabeceio, né? Antes de ir para frente, a mesma retração cervical lá na frente, para depois fazer uma extensão cervical, principalmente da cervical alta. Beleza? Então, olha como isso é interessante. Alguém abriu o microfone? Quer falar alguma coisa? Cumprindo o nível de atividade, né, amor? Exatamente. Quem falou? Osman. Osman, exatamente. Olha que bonito isso, né, cara? Porque a gente consegue, com o mesmo objetivo, trabalhar primeiro lá na estrutura, como eu falei, quando eu falei da CIF. Então, naquele exercício da maca, a gente está preparando as estruturas que ela vai usar na atividade. E, por coincidência, a gente está preparando 90% das estruturas que vão participar da atividade. O que faltou lá na maca? Que a gente tirou para dar ênfase no tronco e cintura periescapular. Membro inferior. A diferença é que aqui ela tem a propulsão e a perna a favor. Então, ela também está tendo estabilidade aqui, mobilidade e aqui, né, para propulsão, e aí ela faz esse movimento, essa análise. Olha só, e esse aqui já é um baita print para você tirar, postar no Instagram, me marcar, para quem não assistiu a aula ficar no mínimo curioso com esse tanto de seta, para imaginar o que estava acontecendo. Beleza? Fiquem à vontade. Pode tirar print, pode marcar. Na maca você pede ativação de glúteos? Não estava pedindo, Marina. Poderia pedir? Poderia, tá? Mas não estava porque eu estava querendo dar ênfase na cintura periescapular por conta do meu raciocínio clínico estar pautado na diretriz clínica para hérnia de disco cervical, que é o fortalecimento periescapular, tá? Mas não estaria errado se você optasse por fazer. Se você falar, eu quero também fazer o glúteo participar. Tá, é que de decúbito ventral contra a maca, automaticamente a intenção é de fazer flexão, tá? Só para visualizar essa pergunta. Opa, peraí. Aqui, esse aqui. Vou fazer o seguinte aqui, limpar tudo. Então, por exemplo, se aqui, né, pensando no quadril dela aqui, aqui não está filmando. Como ela está contra a maca, o atrito vai fazer ela fazer força de flexão, principalmente quando ela fizer a extensão do tronco, ela vai fazer. Deixa eu ver se eu consigo abrir o meu vídeo aqui Ixi, meio ruim, né? Mas se eu faço em decúbito ventral, exclusivamente, se eu faço em decúbito ventral, extensão de tronco, meu quadril tende a fazer flexão, meu quadril tende a empurrar a maca. Então, para ela fazer extensão, eu teria que pedir para ela levantar os pés da maca para tentar recrutar o glúteo fazendo como se fosse uma extensão maciça, né? Poderia fazer se quisesse, não tem problema nenhum. Beleza? Então tá, deixa eu dar uma ênfase aqui, então vamos aprofundar a nossa discussão para que a gente entenda. Primeiro, deixa eu voltar para mim aqui.
que eu quero mostrar para vocês um movimento. Seguinte, vocês estão me vendo aí, né? Estou partindo da câmera, mas vai dar para ver. Primeiro, para quem não tem a formação no conceito PNF, muito se fala em padrões, né? Desde a faculdade, quando a gente aprende método Cabot, antigamente, depois o conceito PNF, todo mundo fala muito em padrão de movimento. Padrão é um dos procedimentos do PNF, né? Procedimento, a gente tem princípios e procedimentos, né? Que são 12 no total, e aí a gente tem, agora 13, né? Entrou o estímulo vestibular, mas o padrão é um dos procedimentos. Então, a gente pode ou não utilizar, tá? Assim como irradiação, mecânica corporal, enfim. Só que nesse caso, eu estou usando padrões para tratar essa paciente, tá? Nesse caso em específico. O padrão que vocês estão vendo ali é um padrão bilateral, tá? E aí eu vou mostrar aqui na câmera ele completo e depois a variante, que lá eu estou fazendo uma variante, então a gente tem padrões completos e a variante desses padrões, onde eu tenho flexão ou extensão do componente intermediário. Lembrando então que um padrão ele começa de distal para proximal, ele segue essa sequência e ele tem sempre três movimentos, né? Ele é tridimensional. Então, um exemplo, o padrão que eu estou usando ali, ele é a volta desse aqui, tá? Então, esse aqui é um padrão de flexão, adução, rotação externa, tudo bem? O cotovelo não estende mais, uma limitação minha aqui. E aí é a volta dele, né? Eu vou abaixar um pouquinho só para vocês verem minha mão, tá bom? Então, eu estaria terminando aqui, eu vou abrir a mão, estender os punhos, fazer isso aqui, ó, encaixar o ombro e descer o braço. Então, o padrão que eu estou utilizando lá seria extensão, abdução, porque eu estou indo daqui para cá, e rotação interna, porque eu estou saindo de externa para interna. Tudo bem? Então, extensão, abdução, rotação interna. Só que, com ela, eu estou usando a variante do padrão. Lembra que eu acabei de falar? A variante do padrão é quando eu mudo a posição do componente intermediário. Quem é o componente intermediário? Se eu tenho ombro, cotovelo, punho e mão, é o cotovelo, tá? Então, de novo, se eu estou lá em flexão, adução, rotação externa, tá? Normal, cotovelo estendido, eu vou para extensão, abdução, rotação interna com flexão de cotovelo. E aí eu paro aqui, do lado do meu corpo. Tudo bem? Alguém não entendeu? Quer que eu repita o que eu falei agora? Para quem não tem a formação, realmente é muita informação. A gente fica no nível básico 10 dias para poder aprender todos os pontos, técnicas, princípios, procedimentos, filosofia, tá? Alguém quer que eu repita? Ficou claro isso, o padrão que eu estava usando? Senão não dá para a gente continuar com a análise desse exercício. Ó, perguntou aqui, essa variação ainda é um padrão ou utilizou o gesto esportivo? Apesar deles serem muito parecidos, ainda é um padrão. Quando eu estou no exercício lá da maca, é um padrão. Estou usando exatamente o padrão. E aí, bilateralmente. Vamos lá, Érica, de novo. Posição inicial. Eu estou na posição de flexão, adução, rotação externa. Beleza? Então, eu estou no final desse padrão. A partir desse final, eu vou iniciar um novo movimento, um novo padrão. E como eu estou com o cotovelo em extensão, eu posso ir para flexão, tá? Eu posso ir para flexão. O que eu não poderia fazer é, se eu tivesse com a variante desse padrão, com o cotovelo fletido, vir para cá. Aí isso não existe. Eu preciso ter movimento no componente intermediário. Então, de flexão, adução, rotação externa, eu vou para extensão, abdução, rotação interna, com flexão de cotovelo. Esse é o nome do padrão. Extensão, abdução, rotação interna, com flexão de cotovelo. Tá? Beleza. E aí, esse padrão, ele combina com outro padrão, que foi o que a... Deixa eu ver quem falou, A Júlia falou. A Júlia falou assim, sobre a movimentação da escápula, né? Elevação e retração. Quando a gente faz esse padrão, a gente está combinando ele instintivamente, que é o que o nosso corpo faz durante esse movimento, com o padrão de escápula, tá? E um segundo, você deve estar pensando assim, tá? Mas eu uso padrão no meu dia a dia? Ou será que é só uma maneira que o PNF encontra de usar para fazer um exercício, para fazer irradiação, para preparar uma estrutura? Pensa comigo,
E eu quero que vocês me digam agora em que momento do dia a dia vocês utilizam um movimento parecido com esse, tá? Lembrando que eu posso usar uma parte do padrão, não preciso usar ele inteiro, tá? Então, eu estou dando aqui uma série de informações que elas precisam ser compiladas e direcionadas para que a gente chegue no raciocínio total, tá? Mas em que momento do dia a dia você traz o braço daqui para cá? Pensar de maneira mais simplória, mais simplista. Em que momento do dia você pega algo aqui, traz para cá? Exatamente, Kleber. Colocar o cinto no carro, por exemplo. Então, pego o cinto aqui, vou puxar e vou trazer para cá. Vou encaixar aqui. Que mais? Girar na cama. Se eu estou aqui, deitado aqui, né? E eu vou girar, põe a mão na cama, ou até levantar, né? Vou fazer daqui para cá para apoiar na cama e sentar. Pode ser também, pode ser. Eu no karatê uso muito. Sem desejar ser cômico. Trocar uma lâmpada lembra justamente esse padrão. É, sim, tá? E isso aqui a gente pode chamar de sincronização para ênfase, que também é um princípio. A sincronização é um princípio. Quando a gente fala sincronização para ênfase, eu estou parando um padrão e mexendo apenas um componente dele, que aqui seria prono-supino, tá? Que mais? Eu no karatê uso demais, ó. A gente tem uma defesa no karatê que a gente chama Gedanbarai, que é barrer para baixo, né? Então a gente sai daqui cruzando a linha média, braço na orelha e desce. Então, assim, a gente usa muitos padrões no dia a dia. Lá, a própria paciente do nosso caso de hoje, né, quando ela vai cabecear a bola, ela faz isso aqui, ó. Ela tá usando um padrão, tá bom? E lembra, a gente não precisa usar o padrão como um todo. A gente pode usar uma parte dele, pode usar uma variante do padrão, pode usar um componente do padrão, né, igual a sincronização para ênfase que eu falei agora. Então, mil possibilidades, tá? O que que eu quero que vocês entendam para a gente analisar aquele exercício? Que esse padrão, né, para cá, feito bilateralmente, não é a dança do Chan, também poderia, atividade, dançar, né, também está na CIF. Mas isso, automaticamente, é muito difícil você trazer as mãos para cá e continuar com o ombro para frente. E aí a gente vai fazer um outro padrão, que são padrões de cintura escapular, no caso, que chama-se póstero-depressão. O que que é póstero-depressão? Literalmente quando a minha escápula vai para baixo e para dentro, para baixo e para dentro, quando elas estão se unindo lá embaixo, tá bom? Então elas estão fazendo uma rotação, fazendo uma depressão, uma adução. Então, elas estão fazendo isso aqui, tá? Então seria, tô aqui, vou fazer isso. Hum, beleza? Daqui, E aí somado com isso aqui, ó. Se fosse fazer o padrão completo de tudo, né? Bilateral, eu sairia daqui, tá? Abriria a mão e viria para cá. Beleza? Então vocês estão vendo que lá eu também não estou usando o padrão completo. Vamos voltar para o exercício para a gente visualizar todas essas coisas? Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Tudo bem? Perguntas? Falem comigo, hein? Vocês estão calados hoje. Estão compartilhando minha tela aqui. Você para cá, você para cá. Olha lá, vamos ver já o exercício agora com outros olhos. Isso, só uma força, uma coisa, então. Uma seta. É isso. Só falta isso. Subiu a cabeça. Coisa que a gente pode ensinar mais no dia a dia, deixa eu pegar, eu te puxo, pegar mais da impressa, que é um barulho. Lá. E os dedos pro céu. Pra mim, vai continuar essa seta aí. Você deve fazer mais aí, você leva pra lá. Começa a fazer mais sentido agora que eu falei, olhando o exercício por essa ótica agora? Conseguindo enxergar essas outras coisas que eu comentei, essa junção do movimento, o padrão, a escápula indo para baixo e para dentro. É isso. E aí o que mais tem que chamar a atenção também, que a gente está complementando com a cervical, mas se vocês repararem, o que que entrega que é um padrão e que ele está sendo realizado? O posicionamento do terapeuta, o meu posicionamento. Olha o meu punho, olha o meu contato manual, que a gente chama no PNF de contato lumbrical. Eu estou resistindo aos três movimentos. Então, eu estou resistindo à extensão,
Estou resistindo à abdução e resistindo à rotação externa. E resistindo à flexão de cotovelo, tá? Então, todos esses movimentos têm que estar sendo resistidos, senão eu não estou conseguindo aproveitar a vantagem, uma das vantagens de utilizar um padrão nesse caso, que é garantir que todos esses grupamentos musculares vão estar sendo recrutados ao mesmo tempo, tá? E junto com isso, para quem também tem o conhecimento do MDT do Mackenzie, sabe que essa retração cervical, ativação dos flexores profundos, é uma das direções preferenciais para alívio de sintomas também. Então, eu posso falar aqui que eu estou juntando PNF, MDT, tudo com raciocínio clínico, tá? E, obviamente, indo na direção do que a literatura apoia e no que a paciente responde sintomatologicamente de maneira positiva, tá? No dia a dia, a gente trabalhar. E aí eu estou usando uma técnica também, né, do PNF, que chama combinação de isotônicas. Então a gente tem contração concêntrica, isométrica, excêntrica e isométrica. Se leva para lá. Moça, começou o tratamento com essa paciente nessa posição? Claro que não, né? Eu já estou numa postura muito mais desafiadora. A gente tem falado muito isso nas outras aulas, né? Uma das maneiras mais importantes de avaliar um movimento são as progressões e regressões. Entender que aqui, por exemplo, eu tenho a ação da gravidade trabalhando o tempo todo contra ela, né? Então, ela está tendo que empurrar a ação da gravidade, empurrar a ação da gravidade aqui também. Então, essa é uma posição muito mais desafiadora, que vai exigir muito mais. Beleza? Outras coisas, enquanto a gente pensa aí no movimento, só para mostrar para vocês, né? Exercícios para casa. Então, eu já falei ali que eu estava usando PNF e MDT, ao mesmo tempo que eu passei para casa, ó, mobilização neural ou neurodinâmica, primeiro de maneira deslizante, no nervo mediano, para ela fazer em casa em pé mesmo. Ela tinha filho pequeno, correria, então, para facilitar, também passei Mulligan. Passei lá o mais neg cervical para que ela fizesse em casa, ó, com a toalhinha na cervical. Mandei exatamente esses vídeos para ela, tá? Tudo que eu peguei para essa aula é o que eu tinha de material para essa paciente. Então, fazendo ali o snag cervical para melhorar o desconforto também, que ajudava demais. Então, olha quantas coisas para chegar nesse exercício, né? Foram construídas além de exercícios primários. Também usei a mesma posição para trabalhar serrátil e rotadores externos ao mesmo tempo, ó. Coloquei um foco externo ali, uma caixinha embaixo dela, ó, não pode encostar aqui, mantém essa posição, e isso já faz com que ela ative mais o serrátil. E ao mesmo tempo, fizemos ali sim o que a gente pode chamar de sincronização para ênfase de rotadores externos, tá? Então, fazendo, ó, excêntrico, concêntrico de rotadores externos, isométrico. Excêntrico, isométrico. Concêntrico, isométrico. Tá? Ativando serrátil e rotadores externos juntos, na mesma posição. Tá? Para aí sim, né, entre outras sessões, a gente chegar nesse exercício que vocês estão vendo aqui, contração da gravidade. Então, tá trabalhando aí, para resumir, se você está com papel e caneta, já anota aí o que eu vou falar agora. Para resumir, a gente trabalhou ao mesmo tempo extensores abdutores, rotadores externos de membro superior do ombro, depressão dos periescapulares, retração cervical, extensores de tronco, deixa eu ver, extensores de lombar um pouco também, abdômen para manter a posição. Então, tudo isso a gente trabalhou de uma única vez e depois eu só não achei o vídeo dela trabalhando na área externa lá da clínica, mas a gente vai para dentro da atividade, né? Igual eu fiz aqui com ela. Mas eu fui lá fora para quê? Para ter mais espaço para testar bolas mais longas, né? Com mais força, colocando mais força no cabeceiro. Aqui eu estava no começo ainda, ela trabalhando essa mais paradinha, bola mais leve, dando um passo à frente. Isso. Direciona a bola para mim. Então, trabalhando a atividade, né? Terminando com o hands-off, fazendo o que precisa ser feito, que era outra sessão, né? Vocês estão vendo que ela está com outra camiseta também. Mas basicamente é isso que foi o trabalho feito e
mais uma vez, esse exercício aqui ele contempla praticamente tudo que essa paciente precisava nesse momento, né? Mas no dia a dia, deixa eu pegar, né? É o meu tipo de pegar mais Dúvidas? é um básico, você gostar melhor desse quadril e jogar suas ideias no céu. Pra você se sentir mais confortável, mas eu continuo amarrado, você é isso, você deve ser mais, claro, eu se leva pra lá. Pode ser chute tudo aí. Os exercícios é legal e relaxa. Mas você também que eu vou fazendo. Vou parar de compartilhar a tela aqui. Abrir a minha câmera. Fala comigo, meu povo. Perguntas, dúvidas? Entenderam o que eu falei dos exercícios? Entenderam o padrão, os movimentos da escápula, retração cervical, que é direção preferencial, os exercícios que eu passei para casa, mobilização neurodinâmica e o snag cervical do Mulligan. Então, só nesse atendimento aí, eu usei pelo menos 4 conceitos ou métodos, né? Então, a gente tem o MDT, que é um método, o Mulligan e o PNF, que são conceitos, neurodinâmica, que é uma abordagem. Então, como a gente tem que ter bastante ferramenta na caixinha, seguindo a prática baseada em evidência, seguindo ali também as diretrizes clínicas, né? Isso é muito importante. E, ó, enquanto vocês mandam as perguntas, então, só lembrando para quem está aqui pela primeira vez, eu também estou trazendo de maneira preferencial para quem está aqui nas aulas ao vivo. Eu não me apresentei, não sabia se tinha alguém novo hoje, eu falei nisso, né? Mas eu entre outras funções, eu sou sócio e cofundador do Instituto Physiolegacy, que é para onde a gente está fazendo essas aulas, e eu sou coordenador da pós-graduação em Biomecânica e Cinesiologia aplicadas ao exercício. E o que a gente está fazendo? No Instituto Physiolegacy, a gente está com uma ação para bolsas de 40% dentro das nossas pós-graduações, assim como na pós de coluna vertebral, que é coordenada pelo meu irmão Eduardo Miranda, né, referência nacional aí em terapia manual e quiropraxia. Para quem está assistindo essas aulas ao vivo, eu estou colocando aqui no chat, e vou colocar agora, um link com uma bolsa de 50% da nossa pós de biomecânica e cinesiologia aplicada ao exercício, tá? Lá o que eu preconizo é muito do que eu venho fazendo nas aulas aqui. Então, analisar o movimento, progressão, regressão. Eu, por exemplo, dou aula de avaliação de biomecânica da corrida, né? As funções da biomecânica da corrida. Então, a gente detalha isso, né? Tem membro superior, membro inferior, tem coluna, tem biomecânica voltada ao esporte. A Érica, nossa aluna lá, super indico. Já terminou, Érica? Já, ou tá nos últimos módulos lá? Alguém mandou essa semana falando que tinha terminado uma e ia começar outra já. Não lembro qual das duas, se era coluna e ia começar de biomecânica ou vice-versa. Então, eu vou deixar aqui no chat para vocês a partir de agora esse bônus, né? Esse brinde para quem aqui realmente está nos prestigiando nessas aulas. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, vou colar aqui. Pronto. A Erika falou, ó, estou nos últimos módulos, finaliza em novembro, show. Passa rápido, aproveito que eu queria ter tido esse conteúdo lá atrás. Gente, estou à disposição de vocês nesses últimos minutos. Se alguém tiver mais alguma dúvida, essa é uma das principais vantagens de estar aqui ao vivo, de entender o raciocínio clínico, da análise desse movimento, do porquê desse exercício, de quando aplicar, enfim, tudo isso que envolve o nosso raciocínio clínico, que é indispensável. Ó, o Thiago Brandão também já é nosso aluno lá, módulo de marcha é incrível, módulo de marcha quem ministra é o professor Miguel, também várias formações aí, inclusive no conceito PNF. Então, é fantástico, o time escolhido a dedo, né? Eu que montei ali os profissionais, eu que montei a equipe para trazer uma pós que tem o que não tem, o que não tinha até então no mercado, né? Então, que é realmente prática baseada em evidência, pensando em raciocínio clínico com pessoas que conseguem estudar evidência científica e também estão no dia a dia clínico. Então, isso para mim é a principal diferença e para mim é o profissional completo, né? Se a gente quer ser um fisioterapeuta completo, não tem como fugir dessas duas coisas. Beleza? E reforço para vocês a Marina Andrade perguntou qual era a queixa da paciente. Hérnia de disco cervical, tá? Dor cervical irradiada para o membro superior, com parestesia, diminuição de força, né? Dor local. Então, tinha todos os sintomas ali da hérnia mesmo.
Alguém perguntou, pode fazer o padrão com elásticos, ensinar para o paciente ela fazer segurando elástico? Opa, se pode. Inclusive, hoje, estava vendo os stories do Vicente, né, um dos nossos mestres aí, instrutor sênior do PNF, está ministrando um curso básico lá no Rio de Janeiro, e ele estava mostrando os padrões com elástico também, né? Eu até falo, já postei isso aí, outro dia alguém mandou, PNF aposentou os elásticos. Falei, cara, não, você entende a ideia, entende o vetor, entende como fazer, sem problema nenhum em usar os elásticos, nenhum mesmo. E, inclusive, eu mostro algumas coisas dessa, eu vou estar, a partir de novembro, agora setembro, eu estou em São Paulo, com um curso presencial com a Ana Maria, que foi minha orientadora, Ana Maria Siriani, uma das 3 maiores pesquisadoras de ombro no mundo. Então, a gente ministra um curso juntos uma vez por ano. Então, eu vou estar em São Paulo agora, pela Força Educação, que é uma empresa de cursos, 19 e 20 de setembro, tá? Em novembro eu começo com o workshop de introdução ao conceito PNF aplicado à ortopedia esportiva. Então, que vai abranger casos como esse. Então, eu vou estar em novembro em Juiz de Fora, depois ano que vem eu vou estar em Teresina, Uberlândia, Recife, Ribeirão Preto, Vitória, Salvador, BH, Governador Valadares, Blumenau, enfim, vou estar em todas essas cidades aí, também com workshop de introdução ao conceito PNF. Inclusive, terminando aqui, eu vou postar, ou amanhã de manhã, acho que eu vou fazer amanhã de manhã, toda a sequência dos próximos cursos presenciais de setembro até junho do ano que vem, tá? Depois do segundo semestre do ano que vem também tem outros lugares que já estão combinados, Teixeira de Freitas, Blumenau, não lembro todos de cabeça agora, enfim, estarei rodando o país aí com o workshop de PNF e também esse curso de ombro com a Ana Maria, que é uma vez por ano. Beleza? Mais alguma dúvida? A Erika falando, estaremos lá em Teresina, ela é Emanuel, show. Turma confirmada lá já, viu? Confirmada em Juiz de Fora em novembro, confirmada em Teresina. Estamos quase já fechando também em Recife. Então vai ser um prazer estar com vocês em sala de aula para a gente falar de fisioterapia, raciocínio clínico. E é por isso que eu tenho lançado, inclusive aqui, em quem já está acompanhando, a hashtag que é o certo pelo certo. Tá? Então a gente tem que estudar, a gente tem que aprofundar para prestar um serviço de excelência para os nossos pacientes que colocam a saúde deles nas nossas mãos, literalmente, tá? Show! Mais alguma dúvida, alguma pergunta da nossa análise de hoje, do exercício, dos cursos, da bolsa? Fiquem à vontade. Tenho aqui mais alguns minutos à disposição de vocês, que a noite ainda é longa, muita fralda para trocar essa noite. Bom, fiquem à vontade para ir mandando. Se tiver alguma dúvida, eu vou responder ainda. Mas já queria agradecer cada um de vocês que estiveram aqui. Lembre-se, essa aula em si vai ficar salva, ela vai subir lá para o YouTube. E semana que vem, quarta-feira, às 8h30, se o Papai do Céu assim permitir, estaremos aqui novamente. Vou mandar lá no grupo, ao longo da semana eu vou avisando. Mando também um resumo, tá? Eu mando um resumo dessa aula, um informativo, feito lá na IA, para vocês terem uma revisão geral, um material para guardar, estudar. E qualquer dúvida, me chamem no Instagram, fiquem à vontade. Lá no grupo também tem o meu contato, pode mandar mensagem que eu puder ajudar. E divulguem o nosso grupo. Essa é a aula semanal que a gente está preparando e entregando para vocês aqui através do Instituto Fisiolegas. Beleza? Do mais, pessoal, tenham uma ótima noite, um bom descanso, um bom resto de semana. Fiquem com Deus, se cuidem, cuidem dos seus. E até semana que vem, na quarta-feira, beleza? Boa noite, pessoal. Se cuidem aí. Valeu. Um abraço.